Photoshop ou Canva, qual dessas ferramentas é melhor? Para você que está iniciando, para você que já está um pouco mais avançado, se você utiliza o Canva, será que é melhor você mudar para o Photoshop? Ou se você utiliza o Photoshop, é melhor mudar para o Canva? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma comparação completa entre essas duas ferramentas e te falar no final qual é a minha opinião sobre qual dessas ferramentas eu recomendo que você utilize. Há um debate constante na internet, às vezes até um pouco mais acalorado, sobre qual programa é melhor. Será que o Canva é tudo isso mesmo? O Canva é isso, o Photoshop é aquilo, qual que é melhor, qual que não é melhor, o Canva faz isso, o Photoshop faz aquilo. Eu vou comparar essas duas ferramentas aqui e te trazer a minha opinião no final sobre qual delas eu recomendo e que eu acho melhor. O Photoshop, ele é uma ferramenta muito mais antiga do que o Canva, já está no gosto popular de muitos designers que utilizam há muito tempo, mas novas ferramentas vão surgindo, isso é natural. O Canva é uma ferramenta nova, o Figma é uma ferramenta nova, várias outras ferramentas estão surgindo aí, às vezes criando esse debate que eu acho até legal. Quanto mais ferramentas tivermos à nossa disposição, melhor para a gente, que a gente está aqui, e podendo escolher essas ferramentas, melhor ainda. Então, a ideia desse vídeo foi a seguinte: eu separei 3 pilares que eu acho importantes para a gente comparar esses dois programas. Quais são esses pilares? Acessibilidade, recursos e aprendizagem. Então eu vou comparar a acessibilidade entre um e outro, os recursos que um tem que o outro não tem, e também a aprendizagem dessas duas ferramentas. E a ideia é dar uma nota de 1 a 5 estrelas para cada um desses requisitos, né? Para cada um desses pilares, ok? Então vamos começar aqui com o primeiro pilar que eu escolhi para a gente trabalhar hoje, que é a acessibilidade. E dentro da acessibilidade eu vou falar sobre 3 fatores: preço entre um e o outro. Eu vou falar também sobre os recursos, os requisitos, na verdade, que o seu computador exige. Será que você precisa de um computador mais potente para um ou para outro? E também vamos falar sobre quais periféricos, onde você consegue acessar esses programas. Então vamos lá para o preço. Eu vou mostrar aqui no meu computador quais são os preços atuais, né, os preços de hoje em dia que você precisa investir para você assinar e poder utilizar esses programas. Estou aqui no site da Adobe para a gente ver o preço do Photoshop. E aqui temos aqui o nosso querido Photoshop, R$ 104,00 por mês. Se você quiser assinar o programa, se você quiser utilizar o programa, você precisa investir R$ 104,00 por mês. Temos aqui alguns detalhes de planos de preço. Se você assinar o anual, você vai pagar R$ 100,00 por mês, é um pouco mais barato, mas vamos pegar aqui essa faixa, entre R$ 100 e R$ 105,00 por mês, para você utilizar o Photoshop, certo? Então, guarda esse valor na sua cabeça. E aqui dentro do site do Canva, nós temos aqui também o Canva Pro, certo? Na mensalidade de R$ 34,90 por mês para uma pessoa. Se você pagar o anual, ele vai sair um valor um pouco mais baixo do que esses R$ 34,90. Bom, primeira comparação foi feita. Segunda comparação. O Photoshop, ele exige muito mais do seu computador. É um programa muito mais, vamos dizer assim, pesado do que o Canva, certo? Então, para você utilizar o Photoshop, você precisa de uma máquina, de um computador que tenha uns recursos mais avançados do que uma máquina para você utilizar o Canva. E visto que também o Canva você consegue utilizar através da internet, às vezes você não precisa nem baixar no seu computador. Eu particularmente instalo no meu computador e utilizo ele instalado, um aplicativo instalado, mas você tem a opção de utilizar isso na internet, certo? Também temos essa comparação. E a terceira comparação é que o Canva você consegue utilizar ele tanto no seu celular, quanto na internet, quanto instalado no seu computador. E ele já faz essa vinculação de todos os arquivos que você faz no computador, ele vai atualizar no celular, vai atualizar na internet, desde que você esteja conectado, né, com a mesma conta no celular, a mesma conta na internet ou instalado no seu computador. Já o Photoshop, ele fornece uma opção de Photoshop Express pro celular, mas a utilização do Photoshop, eu utilizei o Photoshop por alguns anos, eu sempre utilizei e foi muito melhor utilizar no computador, certo? Então, temos essa comparação. Então, para finalizar e dar as notas no quesito acessibilidade, nós comparamos aqui os valores das versões pagas, lembrando que o Canva também tem a versão gratuita, então você não precisaria pagar nada se você não quiser. Falamos sobre os recursos, os requisitos que o seu computador precisa e falamos também sobre quais periféricos você consegue acessar esses programas. E a nota que eu vou dar para a acessibilidade do Canva nessa comparação são 5 estrelas. 5 estrelas porque é um valor muito mais abaixo, o computador não precisa ser um computador totalmente potente, um computador com muitos recursos avançados, ou seja, você consegue utilizar uma máquina com um valor mais baixo, não precisa investir tanto no computador para utilizar o Canva, e também a gente tem
esse vínculo, né? Essa sincronia entre celular e computador que para mim é muito melhor do que o Photoshop, combinado? E aí a nota que eu vou dar para o Photoshop são 2 estrelas nesse quesito, porque eu acho um valor um pouco acima. O Canva tem a versão gratuita, o Photoshop não tem esse vínculo com o celular e o computador, precisa de um computador às vezes muito mais caro para você utilizar o Photoshop. Então, a primeira comparação de acessibilidade, o Canva sai na frente. E o segundo quesito que eu vou comparar aqui são os recursos. E nesse quesito aqui, eu entendo que os recursos do Photoshop estão sim um pouco à frente dos recursos que a gente encontra no Canva. Porque o Photoshop tem alguns recursos mais avançados, alguns recursos mais profissionais, só que para você utilizar esses recursos demanda um pouco mais de técnica, um pouco mais de aprendizagem. Então, por mais que eles sejam melhores, não fica tão na frente porque é uma coisa mais complexa. Alguns recursos que você encontra no Photoshop, você também encontra no Canva, e para você utilizar no Canva é muito mais fácil. Outra coisa que eu acho que o Canva também consegue equiparar um pouco é aquela barra de pesquisas, por exemplo, de elementos. Se você quiser procurar qualquer tipo de elemento, como bola, pessoa, cidade, ele encontra fotos, vídeos, elementos, coisa que o Photoshop ele não tem dentro do programa. Então, isso acaba equiparando um pouco mais. Mas nos recursos, para você criar artes extremamente profissionais, como muito mais avançados, o Photoshop sim está um pouco à frente, então eu daria 5 estrelas para o Photoshop e talvez ali 4 estrelas para o Canva, para a gente não estar tão longe assim, mas eu acredito que sim, o Photoshop ele tenha mais recursos interessantes do que o Canva. E para finalizar aqui, vamos falar sobre a aprendizagem. O que seria essa aprendizagem? Quanto tempo você demora para ficar bom no Canva, ou como que você consegue começar? Você que está começando, será que o Photoshop é melhor ou o Canva? E aqui eu vou dizer que o Canva ele dá um baile, ele dá uma surra no Photoshop na questão de aprendizagem. Na minha opinião, eu que já utilizei o Canva e utilizei o Photoshop, o Canva ele é muito mais simples, muito mais intuitivo para você utilizar, para você aprender, é muito mais rápido, que você não sabe nada de design. Você vai começar no Canva e no Photoshop, em poucas semanas você já está mandando bem no Canva, e no Photoshop é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Então, na minha visão, o Canva sim dá realmente um show aqui no Photoshop. Caso você queira aprender, você não sabe nada, se você está começando, eu recomendo muito mesmo ir para o Canva, porque ele tem essa ideia de ser um aplicativo fácil de ser utilizado, e é realmente muito fácil, muito simples, tá? Então, o que eu daria de nota aqui, eu daria 5 estrelas para o Canva e daria talvez 2 estrelas para ser bem gentil com o Photoshop, então 5-2 nesse quesito pro Canva. Tá, Jesus, mas qual deles é melhor? Qual deles você recomenda? E a resposta é óbvia, depende. Pode ficar triste? Depende por quê? Depende muito do seu objetivo. Se você quer criar conteúdos, por exemplo, criar conteúdos para suas redes sociais, talvez criar ali um flyer, um cartão de visita, qualquer coisa que seja, recomendo muito o Canva. Se você nunca utilizou nenhum programa, o Canva vai ser muito mais fácil de você aprender, mais barato se você quiser comprar a licença, e também você não precisa de um computador muito avançado. Então, o Canva, nesse caso, ele vai te ajudar muito. Mas se você quer ser, por exemplo, um designer profissional para desenvolver peças publicitárias extremamente avançadas, designs muito mais complexos, você quer trabalhar com isso assim, recomendo o Photoshop, que ele vai, por mais que seja um pouco mais difícil, seja um pouco mais caro, é um investimento que vai te dar um retorno muito bom, mas você tem que ter essa consciência de que ele não vai ser tão simples de você aprender, tá? E se você curtiu esse vídeo, clica aqui em gostei para eu trazer mais conteúdos como esse, talvez mais comparações aqui. Comenta aqui embaixo qual programa que você utiliza também para eu saber. E se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui diariamente relacionados ao Canva, grande Canva aqui. Aqui não tô dando minha opinião, hein? Só tô dando aqui uma indireta talvez. Então relacionados ao Canva para você aproveitar tudo isso. E eu te vejo em algum outro vídeo desse canal. Até a próxima. Fui!